E agora entrando no nosso último bloco com você na imagem da cidade, programa Mulheres, e conforme anunciado, o assunto pautado, escolhido para colocar em evidência agora aqui no nosso encontro, passa pela renegociação de dívidas, acertando as contas com quem? Com o município. O meu convidado, o secretário da Fazenda, César Poltronieri, detalhando todas as informações sobre o Renovar 2023, que já está possibilitando essa renegociação, secretário. Seja bem-vindo. Certo. Obrigado, Denise. O Renovar 2023 é um programa de recuperação fiscal, né, que vai dar oportunidade ao munícipe que tenha qualquer dívida, débito tributário junto ao município, como IPTU, alvará, uma contribuição de melhoria como exemplos, a efetuar o pagamento de forma integral, pagando à vista, com 100% de desconto nos juros e na multa. É uma boa oportunidade para aqueles que tenham aí, devido a dificuldade, alguma dificuldade financeira e tal, e tiveram que deixar de cumprir com essa obrigação tributária, essa oportunidade agora. Lembrando que o programa ele vai do dia 28 de agosto até dia 29 de setembro, né? Então é um programa muito bom para fazer esse tipo de adesão. E assim, secretário, já foi feito um levantamento do número de pessoas que estão com essas dívidas tributárias aqui na cidade de Blumenau, que estão devendo para o município? Na verdade, o que a gente tem em questões de volume, né, é em torno de 200 milhões inscritos em dívida ativa, da qual o município vem fazendo o exercício de cobrança periodicamente, fora até do programa Renovar Blumenau, que é o ajuizamento dessas ações, né, junto ao Fórum da Cidade, que são ações de execução fiscal. Nós temos também, Denise, a questão do protesto, né, muitos contribuintes que acabam deixando de pagar por uma longa data também têm a prerrogativa do protesto, então com isso o município vem fazendo no cotidiano normal essa possibilidade. E surgindo o Renovar, é um plano que, na verdade, ele vem resgatar o contribuinte que realmente passou por uma dificuldade, dando a ele uma boa oportunidade de quitar esses débitos pendentes com um bom desconto. Então ele se torna um programa muito atrativo. De acordo com a análise da Secretaria Municipal da Fazenda, nós aguardamos aí esperar em torno de 10 milhões de reais de ingresso ao fluxo de caixa do município até o final do programa, e com esses 10 milhões fazer frente a todas as despesas da máquina pública, né? Os equipamentos públicos cada vez mais são muito acessados, o contribuinte ele anseia realmente pelo retorno do pagamento do seu imposto justamente aplicado aqui no município, então com isso vai ajudar e muito, né, o prefeito e a administração como um todo a poder fazer esse exercício de melhorar aí a cidade como um todo. Na questão do IPTU, por exemplo, que é um dos impostos que, né, tem essa situação, muitas pessoas que acabam devendo e agora tem a oportunidade de poder regularizar essa dívida, saldar esse compromisso com o Renovar 2023. Esse IPTU atrasado até 2022, secretário, é dessa forma? Por exemplo, quem está esse ano que ainda não pagou o IPTU, não entraria no Renovar? Exato, Denise. Os débitos são apenas aqueles de anos anteriores, os inscritos em dívida ativa, né? Por isso que ele é um programa de recuperação fiscal. Ele copia muitos modelos do Estado, da União, que seguem as mesmas prerrogativas. Quem tem IPTU desse ano não continua pagando normal, né? No atraso no pagamento vai incorrer juros, multa, né? Lembrando que até o final do ano, o contribuinte efetuando o pagamento, por exemplo, do seu IPTU, ele não é inscrito em dívida ativa, ele só é inscrito a partir da virada do ano. Né? E o programa de recuperação fiscal ele foca efetivamente naqueles que estão inscritos em dívida ativa, não só de IPTU, mas como alvará e os demais tributos como um todo. O município que assim deseja acessar esse programa de uma forma bem simples, a gente disponibilizou online, não há realmente a necessidade de vir até o município, né? Mas ele pode acessar o site que é o blumenau.sc.gov.br/cidadão, sem o tio, tá? Lá vai ter um link, Renovar Blumenau 2023, ele acessando esse link, há necessidade apenas dele ter em mãos o CPF ou o CNPJ, ou o cadastro de IPTU, né, que encontra-se no carnê de IPTU, ou se não o CMC, que é o Cadastro Municipal da Empresa. Com esses dados ele vai ali no site, de forma bem simples e intuitiva, digita esses dados e ali vai listar se ele tem pendências ou não e quais essas pendências. Ali já lista também aquelas que têm a oportunidade de entrar dentro do programa, ele seleciona aquelas que ele
têm o desejo de efetuar o pagamento, e elas já saem com uma guia para 30 dias para pagamento, né? Então a adesão é dada ainda essa possibilidade da emissão da guia 30 dias para pagar, já com todos os descontos. Nessa questão de descontos, são os juros que acabam sendo colocados pelo tempo de atraso desse pagamento desse imposto, secretário. E agora, com renovar, então, o valor em si ele permanece, mas caem os juros. Exato, juros e multa sai. Toda inscrição endividativa incorre ainda em percentuais de juros e multa no decorrer do passar dos anos, como uma forma moratória de penalização por não ter pago em dia. Além disso, tem a atualização monetária também. Muito sou questionado com relação a contribuinte dizendo, então não vou pagar meu IPTU, vou esperar o renovar. Não. Quando tu efetua o pagamento do IPTU, por exemplo, que é o principal, né? O IPTU é o que tem o maior volume de negociações. Então, dentro do decorrer do ano, ele acaba pagando sem multa, sem juros, nada. O IPTU é simplesmente o teu imposto parcelado no decorrer daqueles meses. A partir do momento que tu inscreve endividativo, ele encarga atualização, juros e multa. Aqui no programa Renovar 2023, nós estamos retirando apenas os juros e não multa. Então, a pessoa realmente tem um ônus aí de pagar da dívida ativa, que é a atualização. Então, não é vantajoso, né, como municipal. Não é uma forma também de prestigiar aquele de prestigiar que o mal pagador, o exatamente. mal pagador, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo é uma chance também dada a essa pessoa que de repente por alguma circunstância, né, que naquele momento não conseguiu ter o dinheiro suficiente, agora pode então saldar o seu compromisso aí. Exatamente. Secretário, uma dúvida, estando na dívida ativa, quais são as consequências para esse contribuinte, por exemplo, numa cidade como Blumenau? A partir do momento que é inscrito em dívida ativa, ele pode sofrer ação de execução fiscal, né? Isso acaba negativando o nome dele junto ao fórum, e qualquer prerrogativa legal negativado junto ao município, e até se alguns determinados serviços do Estado ou da União também que solicitarem documentos do município, ele está negativado, ele não vai conseguir essa certidão negativa de débito, e principalmente também o protesto, né? Protesto em cartório. Então, às vezes o município vai, vou fazer a aquisição de uma geladeira ou de um carro, o score dele vai baixar, ou às vezes até ter como impeditivo, né, o protesto ali dizendo, olha, você tem pendência junto ao município, infelizmente o teu crédito não está apto a fazer esse financiamento dessa geladeira, desse eletrodoméstico, né? Então, são essas penalizações que ocorrem. Na questão da execução fiscal, nos casos mais longínquos e de valores mais substanciais, há também a penhora de bens, né? Às vezes aconteceu, já conheci casos aí nessa minha longa estada na Secretaria da Fazenda de penhora de carro, de eletrodoméstico, de ar-condicionado, né? Então tudo isso é uma penalização por deixar de pagar. Esses são os riscos que o contribuinte tem por não cumprir com essas obrigações tributárias. E agora então essa oportunidade, quem está em dívida ativa, são diferentes impostos, entre eles o IPTU também, né, secretário? Tem então agora, ao longo do mês de setembro, inclusive, a possibilidade de poder saldar esse compromisso aderindo ao Renovar 2023. Exatamente, é uma excelente oportunidade, não há outra condição melhor hoje dentro do município para quitar esse tipo de tributo, esse tipo de débito. A anistia de 100% dos juros da multa, é só o principal atualizado. Usando como um exemplo prático, basicamente uma pessoa que deve 10 mil reais, ele paga 1/3 da dívida, 3 mil reais. Tem alguns casos em que deve mais tempo, quanto mais tempo, mais juros, mais multa, né? Então já vi empresas aí que de valores de 150 mil acabaram pagando 48. Então é um excelente desconto, basicamente essa correlação de 1/3. É um excelente desconto para realmente colocar em dia, né, essa pendência com o município. Esse pagamento depois, secretário, ele não é parcelado, ele precisa ser feito à vista? Não, exatamente. O programa funciona da seguinte forma: a partir do momento que o município faz a adesão, a emissão da guia, né, ele só entra no programa com a quitação da guia. Aí todos os descontos, é computado, é liquidado o débito junto com o município. Lembrando que aquele que emitiu a guia e não conseguiu efetuar o pagamento, ele não aderiu ao programa. Quando o programa vai se finalizar, ele vai retornar na prefeitura e vai pagar a dívida com juros, com multa, com tudo isso. Então a adesão do programa é só dada pela liquidação da guia.
Engana-se aquele que vai apenas achar que acionando e ao mesmo tempo tendo a guia em mãos, já estaria saindo de todo esse processo de débito. Tem que fazer o pagamento. Exato. A adesão do programa é só dado pela liquidação. A emissão da guia ela é meramente especulativa, caso assim o munícipe permanecer com ela mesmo após o vencimento, né? Ele não efetuando o pagamento, volta naquela condição atual, antes do programa, que é com juros, multa, atualização e todas as penalidades cabíveis em lei. Secretário, eu queria aproveitar rapidamente também um momento para a gente falar sobre um assunto muito pontual, a reforma tributária, tão aguardada, tão necessitada para um país chamado Brasil, mas ao mesmo tempo agora que ela se encontra no Senado também preocupações, debates importantes, o envolvimento dos governadores, dos prefeitos, secretários da Fazenda e recentemente uma reunião em que você também esteve nos representando Blumenau lá na capital federal. Como é que foi esse encontro e, ao mesmo tempo, quais são as preocupações dos municípios quando falamos na reforma tributária? Denise, eu tive na capital federal com relação ao encontro da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Nesse encontro teve mais ou menos umas 2.000 pessoas lá, 2.000 participantes. Dessas 2.000 cadastrados tinha mais ou menos 1.400 prefeitos, né, ou representantes. Então é um encontro muito importante onde foi discutido justamente a reforma tributária e foi ventilado lá a questão da pressão que nós podemos fazer junto aos senadores, que agora lá o debate está no Senado, né, e também a Câmara de Deputados, no sentido de guardar as proporções e os direitos dos municípios. No decorrer de vários anos, são feitas políticas públicas a nível nacional às custas do cofre do município, porque é onde que o contribuinte realmente sente a demanda, onde que ele sente a necessidade, é na porta da prefeitura, é na porta do prefeito. Então, esse movimento trouxe o quê? Uma discussão muito ampla em preservar no Conselho Deliberativo, que vai ser formado, para justamente legislar sobre as regras do IBS, que é a junção do ISS e do ICMS. Lembrando que o ISS é um imposto sobre serviço municipal, ele fica aqui, todos os serviços prestados aqui, que o contribuinte acaba tomando e pagando, ele fica aqui no município, por o prefeito aplicar em saúde, educação, obras de infraestrutura, e o ICMS é um imposto estadual pela circulação de mercadorias, que lá no fechamento mensal ali eu recebo uma cota à parte do Estado, de tudo aquilo que foi de valor agregado gerado no município, que volta para o município. Então, esses dois tributos, esses dois impostos teriam uma junção formando esse IBS, e o IBS vai ter um Conselho Deliberativo Nacional formado por 27 membros do Estado e 27 membros do município. Nesse dos municípios, acho que 14 é de forma igualitária o voto e 13 é por proporção de população. O que os municípios querem? É que eles realmente tenham a vantagem, tenham essa autonomia de opinar e legislar sobre as questões do ISS municipal. Se o Estado tiver um peso maior de legislar sobre isso, uma fatia maior dessa receita tributária pode acabar ficando para o Estado e uma menor para os municípios. Em contrapartida a isso, também foi comentado muito sobre fundos de participação, onde que vai ser compensado as perdas ou as possíveis perdas dos municípios nessa reforma tributária. Então esse é o medo. Ninguém é contrário à reforma tributária, eu não sou contrário, o prefeito Mário também não é. Nós achamos que é uma discussão válida, é uma discussão de 30 anos, o sistema tributário nacional realmente ele tem que ser reinventado, e o modelo do IVA, que é o IVA Dual, né, ele é um modelo que já é aplicado mundialmente, não existe nenhum modelo tributário melhor do que esse, só que tem que guardar as devidas proporções, principalmente no trato político da reforma, para preservar, né, tudo aqueles direitos que foi dado já pela Constituição Federal, tanto aos estados, aos municípios e até mesmo da União. Porque, caso contrário, a União acaba tendo mais poder com relação aos recursos públicos de forma geral, deixando muito refém os estados e o município. Os municípios, como eu havia falado anteriormente, são aqueles que sofrem com a maior demanda. É onde a população precisa dos equipamentos públicos. Então, automaticamente, é aí que a gente tem que ter uma maior expressividade. Por isso que a pressão se faz necessária nesse momento e continuem realmente cobrando dos nossos representantes em Brasília essa discussão com seriedade e também olhando o que é necessário nesse contexto da reforma tributária, pensando nos estados e nos municípios.
É isso mesmo, Denise. O que a gente tem feito dioturnamente, acompanhado junto com os técnicos da Secretaria Municipal da Fazenda e também com as entidades de classe, né? Temos a CNM, a FNP, até a própria ANVE que fica aqui em Blumenau, que reúne aí os 14 municípios do Vale Europeu. Nós temos uma Câmara Técnica discutindo sobre isso, mandando documentação para os senadores, para a equipe técnica dos senadores, explicando todas essas necessidades, esses direitos adquiridos, para a gente não perder esse tipo de autonomia e tratando a reforma justamente com relação a esse olhar um pouco mais cuidadoso para os estados e os municípios. Para poder finalizar, voltando ao tema Renovar 2023, secretário, então, até o final do mês de setembro, essa possibilidade de poder acertar as contas, esses débitos com o município, então, e buscando todas as informações de que forma? Bom, o munícipe que assim desejar pode entrar no site da prefeitura, né, ou nas mídias sociais da prefeitura, no Instagram, ou no próprio site que é o blumenau.sc.gov.br, lá vai ter um link. Caso ele queira ter acesso direto, ele pode ir na parte do cidadão, sem o tio, e ali vai ter todos os dados com relação ao Renovar Blumenau. O programa ele do dia 28 até o dia 29, então nós temos, né, aí uma boa oportunidade para o munícipe que assim desejar acertar os seus débitos. Isso aí, secretário, muito obrigada por estar conosco aqui. Também foi mais um assunto bem diferenciado para a gente poder colocar em evidência aqui na nossa programação. Obrigada, tá? Tá, Denise, muito obrigado pela oportunidade, eu estou sempre à disposição. É isso aí. Terminando dessa forma, gente, o nosso encontro de hoje. Obrigada para você que esteve aí do outro lado, nos acompanhando, recebendo aqui também os nossos convidados, aprofundando, né, nos assuntos colocados em evidência. Aos nossos patrocinadores, obrigada pela parceria, especialmente a loja Maria Tereza Moda Mulher, de portas abertas, nova coleção esperando por você, promoções também bem especiais ali, sendo colocadas em evidência pela equipe da loja Maria Tereza Moda Mulher, na rua Floriano Peixoto, região central de Blumenau, equipe Nota 10, minha parceira já de muito tempo aqui na programação da TV Galega. Aproveitem bem a sua semana, na próxima quarta-feira temos mais um encontro, se Deus quiser, com o nosso programa Mulheres. Até lá então.